Estamos analisando algumas de suas letras. Eu quero caminhar de mãos dadas com Jesus numa praia com muito calor. Quero que ele morda minha orelha e diga: estou aqui, meu amor. South Park é especialista em misturar assuntos polêmicos com aquele humor ácido que não perdoa ninguém. E o episódio Rock Pesado Cristão é um exemplo perfeito disso. Mais do que uma simples história sobre os garotos tentando ser astros do rock, esse capítulo virou um retrato certeiro de como a música, a fé e o dinheiro podem se misturar de maneiras bem questionáveis. Lá no começo dos anos 2000, a indústria da música estava em guerra contra a pirataria digital. Artistas milionários subiam campanhas contra o compartilhamento online. E, ao mesmo tempo, o mercado da música cristã também explodia em vendas. E foi nesse contexto que Trey Parker e Matt Stone olharam para tudo isso e pensaram: perfeito, dá para transformar em um episódio de South Park. E o que ainda acaba tornando esse capítulo inesquecível não é apenas o humor escrachado de sempre, mas como ele continua atual. Mesmo anos depois, nós ainda discutimos sobre pirataria, sobre artistas defendendo seus lucros milionários e também sobre a linha tênue entre arte, fé e negócio. E é justamente o Cartman, com seu ego inflado e as suas ideias geniais, que serve de catalisador para mostrar o quanto tudo isso pode ser ridículo e, ao mesmo tempo, assustadoramente real. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Bomberly, e hoje nós vamos revisitar um dos episódios mais provocativos de South Park, explorando seus momentos mais engraçados, suas críticas escondidas e por que ele ainda merece ser lembrado, mesmo 2 décadas depois do seu lançamento. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora analisar esse episódio maluco. O episódio começa com os garotos na garagem do Stan, tentando ensaiar como se fossem uma banda de verdade. Só que logo fica óbvio que eles não têm talento nenhum pra coisa. E até o Randy aparece pra deixar isso claro. Stan, você está bem? Tô, pai, só estamos ensaiando a banda. Ah, pensei que alguém estivesse arrancando pela boca os intestinos de um chinês. Os garotos então discutem sobre como cada um tem um estilo diferente e que eles deveriam comprar CDs de outras bandas para que tenham inspiração. E é nesse clima que o Cartman, com as suas ideias geniais de sempre, solta a sugestão que vai mudar o rumo do episódio. Ele sugere que toquem rock cristão, dizendo que é a música mais fácil e babaca do mundo e que o público cristão certamente compraria qualquer coisa que fosse vendida como música de fé. Mas é claro que o Kyle, no mesmo momento, já chama essa ideia de idiota. E até o Stan diz que não gostaria de fazer parte de uma banda cristã. Se tocarmos só músicas que falam do nosso amor a Jesus, todo mundo vai comprar essa merda. Isso é uma merda de ideia, Cartman. Deu certo pro Creed. Não quero estar numa porra de banda cristã. E como sabemos, o Cartman não lida bem com ser contrariado. Ele faz birra e então aposta $10 com o Kyle, dizendo que consegue lançar um álbum de platina antes da banda deles. E pra quem não sabe, o álbum de platina é meio que um prêmio dado a uma banda ou artista que atinge um certo número de vendas ou acessos em suas músicas. Na época em que o episódio foi lançado, esse número era de 1 milhão de cópias vendidas. E com esse objetivo de 1 milhão de cópias em mente, a história se divide em 2 jornadas distintas. De um lado, temos o Cartman, com a sua busca pelo atalho mais fácil e lucrativo. Do outro, os meninos, tentando seguir como músicos de verdade com a sua banda, Moop. Falando primeiro sobre o Cartman. Assim que ele sai da garagem do Stan, já começa sua corrida para ganhar a aposta. Primeiro, ele vai até o Butters, que sempre aceita qualquer coisa. Cartman aparece na porta dele sem fôlego, exigindo que ele traga a bateria imediatamente. E o Butters, é claro, nem questiona. O próximo é o Token. E aqui tá uma das cenas mais lembradas desse episódio. O Cartman simplesmente assume que, por ele ser negro, com certeza deve ter um baixo no porão de casa. O próprio Token nega isso na hora. Mas, olha só, a família dele tinha sim um baixo. E depois, já na casa do Cartman, ele até descobre que sabe tocar muito bem. Essa cena é muito boa. Toquem quantas vezes eu tenho que repetir isso? Você é negro, você toca baixo. Tô cheio dos teus estereótipos. Enche o saco quanto quiser, só me dá um tom suave, caralho. Com a formação completa, surge a Fate Plus One, ou Fate mais um. E a partir daqui, a genialidade do Cartman entra em ação. Ele pega letras de músicas românticas comuns e simplesmente substitui palavras como baby por Jesus. E, de repente, músicas genéricas se transformam em canções gospel emocionantes e com um baita duplo sentido. Eu quero sentir você bem fundo em mim, Jesus. Demais! Mas apesar do humor exagerado do episódio, aqui existe uma provocação bem clara, criticando a superficialidade de uma parte da música cristã, onde não importa a mensagem verdadeira ou a autenticidade, mas sim o quão fácil é transformar a fé em um produto. E ninguém simboliza melhor esse oportunismo descarado do que o próprio Cartman. E enquanto o Fate mais um surge, os outros garotos ainda tentam seguir com o Moop.
Só que, sem conseguir achar um estilo definido, eles decidem buscar inspiração baixando músicas na internet. Vale lembrar que no começo dos anos 2000, isso era uma prática muito comum. Todo mundo usava programas como o Napster ou o Kazaa para encher o HD de músicas. E foi justamente nesse período que a indústria musical declarou guerra contra a pirataria. Artistas como Metallica e Dr. Dre até chegaram a processar usuários, e a RIAA, que é a Associação Americana da Indústria de Gravação, processou centenas de pessoas em 2003, alegando bilhões em prejuízo. Ou seja, esse era um assunto quente demais para South Park deixar passar. E usando desse contexto, o show logo transforma a ideia dos meninos em um completo caos. A cena começa com eles baixando músicas, super tranquilos, quando de repente, a casa é invadida por agentes do FBI, com direito a um helicóptero e tudo mais. E no fim, os garotos são presos e algemados, como se fossem os maiores criminosos do país. Tudo por causa de alguns downloads no computador. O exagero desse trecho é tão perfeito que você não consegue não rir. Parados, FBI! Todos no chão! Todos no chão! E é aqui que entra outra sátira bem afiada, que é a explicação para a lado educativa do Sargento Yates, que mostra como o download ilegal destrói a vida dos artistas. Só que, em vez de um drama real, ele mostra vários artistas sofrendo por coisas totalmente banais. Primeiro, vemos o Lazuric, do Metallica, chorando porque vai ter que esperar mais um mês para comprar um bar folheado a ouro para sua piscina. Depois, vemos a Britney Spears, triste, porque precisou trocar o seu jato por outro de um modelo inferior. E também tem a situação do Master P, que não vai conseguir comprar uma ilha particular para o seu filho. Tudo é completamente ridículo, e essa é justamente a graça. Inclusive, a escolha do Lazuric aqui é uma alfinetada genial. Uma crítica óbvia ao Metallica por ter liderado a guerra contra o Napster e os downloads de músicas na internet. No fim, essa sequência só escancara a desconexão absurda entre artistas milionários e os fãs comuns, com os meninos só querendo música para se inspirar, mas que acabam sendo tratados como uma ameaça para a indústria. Tem que aprender a pensar nas consequências antes de agir de forma egoísta, senão receio que os artistas que gravam estarão sempre fadados a uma vida apenas de semiluxo. Voltando pro Cartman, ele, claro, não perde tempo quando o assunto é transformar uma ideia absurda em um plano ainda mais absurdo. Depois de recrutar o Butters e o Token, ele arrasta os dois até a praia para fazer as fotos do que será a capa do primeiro álbum do Fate Mais Um. Por que eu tenho que ficar olhando pra lá? Pra parecer legal demais pra se importar em estar em capa de CD, seu negão cuzão. Agora fica quieto. Nossa primeira capa de CD. E nesse momento, o episódio vira um verdadeiro clipe musical. A montagem começa com o trio posando para a capa do álbum. E em seguida, corta para o processo criativo do Cartman, onde vemos ele todo concentrado, rabiscando partituras e escrevendo letras na palma da mão dentro do ônibus. Inclusive, esse recorte me lembra essa cena do filme do Eminem, que com certeza foi uma inspiração direta. E enquanto tudo isso passa na tela, ainda ouvimos o Cartman cantando uma das faixas do álbum, uma música gospel com um tom romântico e tão melodramático que é impossível de não rir. Prometo ser bom pra você e deixá-lo quentinho à noite. Jesus, 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 porque você não apaga a luz. Voltando agora pra banda Moop. Quando finalmente saem da cadeia, os rapazes decidem que não dá mais pra seguir normalmente, porque se eles lançarem um álbum, vão acabar sendo pirateados como todo o resto. Então a solução que encontram é parar de tocar até que as pessoas entendam a importância de pagar pela música. E é assim que nasce a greve do Moop. O detalhe é que, como South Park sempre leva tudo ao extremo, em pouco tempo já tem até um repórter na frente da casa do Kyle, tratando o protesto como se fosse um evento histórico. E o melhor dessa cena é a pesquisa com a opinião pública, onde a pergunta é se esse movimento faria alguém parar de baixar música na internet. A exibição do Moop as impediria de baixar música na internet. 1% disse que sim, 2% disseram que não, e 97% disseram, afinal, quem é Moop? E é nesse clima que o Cartman aparece, do jeito mais insuportável possível. Ele surge com um novo CD do Fate Mais Um na mão, rindo da cara deles e dizendo que já tá quase alcançando o tão sonhado álbum de platina. Kyle, obviamente, fica furioso, dizendo que a ideia continua sendo idiota e que ele só vendeu algumas cópias. Mas o Cartman rebate com confiança e diz que no final de semana vai acontecer o Christ Fest, o maior festival cristão do ano, e que cada religioso será um bolso ambulante cheio de dinheiro, pronto para gastar com o álbum dele. Isso foi uma ideia idiota. É, e você não entende nada de cristianismo? Entendo bastante pra explorá-lo. Vai preparando aqueles 10 paus, ô Caio. Tchau, tchau. Esse momento escancara perfeitamente o contraste entre os dois lados. De um, temos o Moop, tentando se posicionar como músicos sérios, lutando contra a pirataria. Do outro,
O Cartman, que não tá nem aí pra arte ou autenticidade. Pra ele, o que importa mesmo é usar a fé como produto e transformar tudo em lucro rápido. E é aí que chegamos, no Christ Fest. O lugar parece uma feira da fé, com barracas vendendo camisetas com salmos, bíblias e outras bugigangas religiosas. E no meio desse cenário estão os garotos, vendendo seu novo CD. E enquanto vendem pra uma devota, o Butters quase coloca tudo a perder quando comenta em voz alta que a banda nem é cristã de verdade. Salve, Cristo! Nós não somos cristãos de verdade, só estamos fingindo. Butters, depois me lembre de contar suas bolas. Mas a verdadeira virada vem quando o show começa. Cartman logo percebe que para fazerem sucesso de verdade, eles precisam se apresentar naquele palco. E a oportunidade perfeita surge quando eles esbarram em uma banda punk cristã que iria se apresentar. Usando seu famoso jeitinho, o Cartman os atrai para uma sala, com a desculpa de rezarem juntos. E assim que eles entram, ele tranca a porta. E com a banda punk fora do jogo, quem sobe no palco no lugar deles é o Fate Mais Um. E a apresentação é um sucesso imediato. É o auge do plano do Cartman. E aqui vai um detalhe que eu só fui perceber depois de reassistir. Quando o Cartman se levanta no meio da música, o teclado continua tocando sozinho. É um detalhe genial que deixa a cena ainda melhor. Meu amor, é a minha luz. Me sinto sonhar, um buraco é minha vida. O sucesso é tão grande que até uma gravadora cristã entra em cena. De início, os executivos elogiam o talento da banda, mas logo levantam uma dúvida hilária. Será que eles apenas amam Jesus ou estão apaixonados por Jesus? Afinal, as letras soam mais como declarações românticas do que músicas religiosas. Mas é claro que o Cartman vira o jogo facilmente, e sem ter como rebater, os executivos acabam cedendo e assinam com a banda. Isso, meu velho senhor. Eu nunca fiz nada na vida apenas por dinheiro. Se eu estou mentindo, que cai um raio na minha cabeça. Nesse momento, o episódio nos brinda com uma das melhores sequências de sempre, com o lançamento do CD do Fate Mais Um em comerciais de TV. A cena se desenrola com o narrador anunciando as faixas pelos seus títulos, enquanto ouvimos o Cartman soltando os versos absurdos, cheios de duplo sentido. É tudo tão exagerado que beira o genial. Eu ficar de joelhos e satisfazer Jesus. Quero sentir essa salvação por todo o meu rosto. Vejo Jesus pregado naquela cruz. Não consigo pensar, ele é tão sensual. Voltando novamente a atenção para os outros garotos. De repente, a greve que começou apenas com o MUP, logo recebe reforços de peso. O Metallica, o Blink-182, a Britney Spears, um ex-namorado da Shelley da terceira temporada, e até o Ozzy Osbourne, que Deus o tenha, surgem no meio dessa confusão. E é justamente nesse clima caótico que chega a grande bomba. Uma carta informando que o álbum do Fate Mais Um já vendeu 1 milhão de cópias. O choque é imediato, mas o Kyle ainda tenta pensar positivo e faz um discurso bonito, dizendo que a música deveria ser sobre paixão, não lucro. Só que ninguém concorda. Os artistas respondem sem vergonha que só estão ali mesmo é pelo dinheiro. Nós queremos é dinheiro. Au. E enfim chega o dia da consagração do Fate Mais Um. E se tem algo que define o Cartman, é a sua incapacidade de fazer qualquer coisa de forma simples. Para celebrar o seu álbum de platina, ele simplesmente organiza um verdadeiro circo, com desfiles, elefantes e palhaços, mostrando que não há limites quando o assunto é inflar o próprio ego. Stan, Kyle e Kenny logo chegam, prontos para entregar os $10 e encerrar a aposta. Mas pro Cartman, o dinheiro é o de menos. O verdadeiro prêmio é a humilhação deles. E antes de aceitar, ele exige que os três assistam à cerimônia. Mas quando finalmente chega o momento, vem a grande reviravolta. Na música cristã, não existe disco de platina. Só existem disco de ouro, de incenso e de mirra. O choque é instantâneo. E Kyle, com um sorriso no rosto, rapidamente lembra que a aposta era por um álbum de platina, e não por um de mirra. Inconformado, Cartman entra em um colapso total, e em um ataque de fúria, acaba blasfemando contra Jesus na frente de todos. O que, claro, provoca um choque imediato da plateia, que abandona a banda instantaneamente. Em segundos, o império que ele construiu desmorona por causa de uma aposta de $10. E como se a humilhação não bastasse, é nesse ponto que o Tolkien finalmente perde a paciência com os insultos racistas e dá uma surra memorável no Cartman, deixando ele estirado no palco. E ainda, para fechar com chave de ouro, o Butters faz isso. Vai te fuder, Eric! O episódio termina de forma perfeita, com a ganância e o oportunismo do Cartman voltando com tudo contra ele, deixando claro, mais uma vez, que a sua arrogância é a sua própria ruína.
além de toda a trama principal. Esse episódio ainda guarda várias curiosidades que deixam tudo mais legal para quem gosta de reparar nos detalhes. A primeira delas é que aqui temos a estreia do sargento Harrison Yates, mas não como detetive atrapalhado que aparece em várias temporadas depois. Nesse episódio, ele surge ainda como um agente do FBI, e só mais tarde ele seria reaproveitado e transformado em um personagem recorrente. Outro detalhe curioso está no nome da banda Moop. Ele pode até parecer só uma palavra boba inventada pelos meninos, mas na verdade vem da expressão matter out of place, usada para se referir a lixos ou a qualquer coisa que está fora do lugar em áreas naturais. É um detalhe tão aleatório que tem tudo a ver com o humor nonsense de South Park. E tem a cena em que o Cartman escreve as letras à mão, lembrando diretamente o filme do Eminem, lançado em 2002. Um clássico da época que os criadores, obviamente, não deixariam passar batido. Tem também o Skyler, um personagem que aparece no episódio Felina da terceira temporada, como namorado da Shelley, e que, aqui, acaba se juntando ao protesto dos garotos. E claro, não dá pra esquecer da invenção do disco de mirra, uma paródia perfeita do sistema de certificação do mundo musical, transformada aqui em uma piada com o simbolismo bíblico. Afinal, ouro, incenso e mirra são os presentes que os 3 reis magos levam para Jesus no seu nascimento. E é claro que South Park transforma isso em piada. No fim das contas, Rock Pesado Cristão é aquele típico de episódio de South Park que parece só mais uma loucura do Cartman, mas que, na verdade, mistura várias camadas de sátira ao mesmo tempo. De um lado, temos a crítica ao mercado de música cristã, transformando a fé em mercadoria. Do outro, temos a paródia da pirataria digital e da histeria dos artistas milionários, que se diziam prejudicados por adolescentes baixando músicas no quarto. E claro, no centro de tudo, temos o Cartman, sempre disposto a vender qualquer coisa e atrair qualquer um, desde que seja para inflar o próprio ego. O episódio mostra bem como a arrogância dele é o maior inimigo de si mesmo. Ele chega ao auge, cria uma banda de sucesso, até engana uma gravadora e milhares de fãs, mas perde tudo porque não consegue lidar com a frustração de não ter um disco de platina. Enfim, esse episódio tem tudo. É engraçado, com várias críticas, paródias, e ainda tem um final absolutamente satisfatório, com o Cartman se ferrando. Uma verdadeira obra-prima. Mas eu quero saber de vocês. O que acham desse episódio? Ele ainda funciona bem? Deixa aqui nos comentários. Também não esquece de se inscrever no canal. E, claro, continue assistindo os próximos vídeos que estão aí na sua tela. Valeu por estar comigo até aqui e nos vemos já próximo.